Olá, pessoal. Comentando ainda este livro aqui, Mundo Cristão em torno do Novo Testamento. Ele vai falar sobre os evangelhos apócrifos, Richard Balkan, né, na página 824. E ali ele vai falar do proto-evangelho de Tiago. Né? Proto-evangelho de Tiago é de onde nasceu, reforçou a tese da virgindade de Maria e nasceu ali a tese de que os irmãos de Jesus seriam filhos de Tiago, de José, né, de um casamento anterior. José seria viúvo e casaria com Maria. Então ele trouxe alguns filhos do casamento anterior. Então vem aí do proto-evangelho de Tiago que traz essa perspectiva. Então ele fala aqui na página 824. A maneira com que o proto-evangelho discorde sobre o tema da virgindade de Maria é um grande passo em direção às doutrinas mariológicas de um período posterior. A afirmação dos evangelhos canônicos de que Maria era virgem quando concebeu Jesus, o proto-evangelho adiciona que o nascimento de Jesus foi miraculoso, de modo que a Virgem de Maria foi preservada virgindade durante o parto, enquanto também implica que Maria permaneceu virgem daí em diante, na medida em que retrata os filhos de José como de uma primeira esposa, e não de Maria. Então, José seria viúvo, né, quando casou com Maria. Essas ideias são encontradas em outros textos do segundo século e não são, portanto, originais do proto-evangelho, mas ele, sem dúvida, as promoveu. Não está claro se elas constituem uma idealização da virgindade como tal. A ideia do nascimento miraculoso provavelmente tem origem na Escritura, em Isaías 66:7, enquanto a ênfase na virgindade de Maria parece relacionada à sua consagração a um papel único. Que ela tenha permanecido virgem por toda a sua vida pode refletir uma percepção de que o ventre do qual nasceu o Filho de Deus não deveria ser subsequentemente usado para outros e ordinários nascimentos, como aparece em 1 Samuel 6:7. A consagração especial de Maria para seu papel extraordinário nos propósitos de Deus é o foco desta obra, do proto-evangelho de Tiago. Ao invés de sua virgindade por toda a vida como exemplo a ser imitado. Por outro lado, o ascetismo sexual certamente já era corrente como ideal em alguns círculos cristãos no fim do segundo século, como os Atos apócrifos atestam. E assim o proto-evangelho pode dever algo a esse contexto. Então está dentro de um contexto aí em que você está falando de uma literatura que prega o ascetismo, né? Então esse é o ponto. O proto-evangelho de Tiago, ele está nessa linha. Está uma literatura, assim como Atos de Paulo e Tecla, são outros textos que estão circulando ali no século II e que estão exaltando o ascetismo e a virgindade. Ele vai falar isso mais na página 842. A via cristã compreende a renúncia das coisas desse mundo. Esse tema é comum a todos os atos apócrifos. Os atos apócrifos é um conjunto de livros que circulou ali no século II. Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de Tomé, bem como a maior parte do cristianismo do período do qual foram escritos. Tal renúncia inclui desdém pela riqueza, luxo e honra mundanos, e também pode incluir frugalidade dietária, mas sua caracterização mais recorrente nos atos apócrifos é a abstinência sexual. Então, nós já vimos ali que no proto-evangelho de Tiago, né, nós temos ali a questão da virgindade de Maria, e também nos atos apócrifos também. A maior parte dos apóstolos nos mesmos prega o ideal de completo celibato, e muitas histórias ilustram essa pregação e seus efeitos sociais disruptivos. Uma história que sobrevive somente como um fragmento, mas que provavelmente pertenceu à parte perdida dos Atos de Pedro original, conta sobre a filha do apóstolo Pedro. Para salvá-la de um pretendente indesejado que a raptara, ela é miraculosamente paralisada em um dos lados de seu corpo, dos pés à cabeça. Ela assim permanece até que alguém pergunte a Pedro, que cura todos os outros trazidos a ele, porque ele não curava a própria filha. Pedro então cura
para demonstrar que Deus pode assim o fazer. Mas em seguida, restaura sua paralisia. A razão é que a garota é belíssima e, para seu próprio bem, precisa da paralisia para ser protegida, para que o pretendente não insista, né? Extrema como essa história é, deve ser lembrada como contra-evidência à tese que afirma ser a abstinência de funções sexuais nos atos apócrifos uma forma de autonomia feminina e libertação das mesmas de seus dominadores masculinos. Não é isso. Né? Não é isso, como essa história daqui está mostrando. Mais típicas são histórias de mulheres, nesses atos apócrifos, que, sob a influência da pregação do apóstolo, abandonam as relações sexuais com seus maridos. Algumas vezes o marido é convencido sobre a necessidade do mesmo procedimento, mas em 3 casos, em Atos de André, de Pedro e de Tomé, é uma história desse tipo que leva ao martírio do apóstolo. Tecla é o exemplo mais preeminente de uma mulher não casada que, contra todas as pressões da família e sociedade, consegue permanecer não casada como o ensinamento do apóstolo requer dela. A extensão a qual os atos têm tal abstinência sexual como necessária e debatível, e provavelmente varia em alguma medida entre as obras. Atos de Tomé parece o mais enfático ao considerar a atividade sexual totalmente como incompatível com a fé cristã e a salvação, e assim reflete o encratismo cristão e seu contexto de origem, a tradição cristã do século II da região do leste siríaco. Em outros atos, há casais não casados que não parecem ser obrigados a se abster de relações maritais normais, mas não há dúvida de que o celibato é um ideal expressando a absoluta devoção do cristão a Deus. Então, essa questão do ascetismo, da virgindade, da abstinência sexual, ela está presente nesses textos apócrifos e reflete um pensamento ali bastante presente das primeiras comunidades cristãs. Então, qualquer tentativa de se tentar desenhar as primeiras comunidades cristãs como marcadas pela promiscuidade, não, tudo indica que não. Tudo indica que não, que as comunidades cristãs estão indo no sentido contrário, estão indo no sentido de castidade, de abstinência sexual, mesmo entre casados em alguns casos, tá? Isso se reflete nesses textos apócrifos de Atos de André, Atos de Pedro, Atos de Tomé, tem os Atos de João, tem os 4 textos aí que surgem no século II, século III. É isso, muito obrigado então.